Tô de volta e agora para mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Muito bem, o sabatinado de hoje é o candidato Duarte Júnior, do Republicanos. Candidato, o tempo passa a rodar a partir de agora. A gente passa então a fazer um mini currículo do candidato. Ele é carioca, Duarte Júnior tem 34 anos, formado em Direito, mestre em Políticas Públicas pela UFMA e pós-graduado em Gestão Pública pela UEMA. Duarte Júnior foi presidente do PROCON Maranhão, do Viva e dos PROCONs Nordeste entre 2015 e 2018. O candidato está exercendo o seu primeiro mandato como deputado estadual quando eleito no ano de 2018. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito boa tarde a todos e todas que estão acompanhando esse momento democrático, onde é possível que o eleitor tenha acesso um pouco mais ao candidato, saber um pouco mais das propostas, dos compromissos e o que nós fizemos para chegar até aqui. Boa tarde a você, Kate, e a todos da TV Difusora. Muito bem, a gente começa então falando sobre vida pública, tá, candidato? Bom, o senhor começou sua vida pública lá exercendo um cargo de diretor autárquico do Socorrão. Aliás, o Socorrão, que a gente sabe que tem problemas históricos, né, de saúde, principalmente de atendimento, oferta de leito e tantos outros. Na sua passagem lá pelo Socorrão, enquanto diretor, quase nada mudou. Eu acho que... Só para concluir. Você está confundindo, eu nunca fui diretor do Socorrão. Na gestão... Eu fui diretor do PROCON e do Viva Cidadão. Tá. Do Socorrão, eu nunca tive a oportunidade de administrar aquele órgão, porque se tivesse, com certeza a gente teria acabado com as filas, com as pessoas porque esperando. Naquela época, candidato, o senhor esteve como diretor, foi criado inclusive esse cargo para o senhor nessa época, inclusive na gestão do atual prefeito Edivaldo Holanda, e a essa época, como passagem pela gestão da saúde, a gente sabe que ao longo desse tempo praticamente foi feito nada. As pessoas continuam precisando de vários serviços relacionados à saúde e quase nada foi feito. Aquela época, minha pergunta para o senhor, faltou gestão? Por que o senhor não conseguiu, pelo menos, melhorar a situação da saúde naquele tempo? E agora o senhor se propõe a estar candidato, a gerir uma cidade pelos próximos 4 anos, tendo esse problema que é considerado histórico? Posso agora, então, trazer a resposta e a verdade dos fatos. Eu nunca fui diretor do Socorrão. Eu acredito que houve um erro aqui da produção da TV Difusora quanto à pergunta ao candidato. O diretor do Socorrão é o candidato Iglesio. Ele foi diretor do Socorrão. Eu fui diretor do PROCON, presidente do PROCON, que fiz um trabalho sério. Fui presidente também do Viva Cidadão. E lá, nós fizemos uma gestão com qualidade. Nós transformamos o Viva Cidadão num órgão melhor. Antes, as pessoas esperavam do lado de fora, embaixo de chuva e sol, à espera de um documento. No Viva Cidadão do João Paulo, no Viva Cidadão da Praia Grande, e hoje são 50 unidades que funcionam dentro de shoppings, dentro de terminais de integração, até às 10 horas da noite, aos fins de semana. Esse é o nosso perfil de gestão. Duarte, presidente do PROCON e do Viva Cidadão, que agora é candidato a prefeito de São Luís. E vamos fazer com que os serviços públicos funcionem com qualidade, assim como eu fiz no PROCON, fiscalizando as empresas para garantir um serviço com qualidade ao consumidor, assim como eu fiz como presidente e diretor do Viva Cidadão, garantindo um serviço público com qualidade de emissão de documentos, como já disse, aos fins de semana, nós vamos fazer também na Prefeitura de São Luís. E nossa prioridade máxima é zerar, acabar com a fila de espera para uma consulta e para um exame. E não confunda, não é o Duarte que foi diretor do Socorrão, não. Nem que foi diretor da CAEMA. É o Duarte do PROCON, do Viva Cidadão, que vai fazer São Luís muito melhor e vai garantir o seu direito enquanto cidadão contribuinte. Agora, ainda falando sobre gestão, o senhor nega que esteve à frente aí como diretor autárquico do Socorrão, e a gente sabe também que o senhor faz duras críticas à Prefeitura de São Luís, ao prefeito Edivaldo Holanda. Inclusive, recentemente o senhor falava sobre concluir obras que estão em curso, inclusive ali da Fonte do Bispo. Na sua avaliação, não foi uma boa gestão? O que é que o senhor mudaria, então? Mais uma vez, eu reporto a verdade dos fatos. Eu não faço crítica à pessoa. O que eu falo é o que eu vou fazer. Não importa se a obra foi iniciada pelo então prefeito Edivaldo. Não importa, porque isso não é o que as pessoas querem. As pessoas querem um resultado. Na nossa gestão, nós vamos dar continuidade a tudo que de bom foi iniciado. Se a obra não foi concluída pela atual administração, nós vamos concluir. Porque a obra não é do prefeito que sai, nem do prefeito que entra. A obra é das pessoas.
A obra é sua, contribuinte, que paga seus impostos e merecem serviços públicos com qualidade. Não faça como está sendo feito aqui. Não confunda os candidatos. Eu sou o Duarte, que garanti direitos, garanti resultados por onde passei. Não só no PROCON nem no Viva Cidadão, mas também como deputado estadual, destinando emendas para São Luís, para acabar, por exemplo, com a fila de espera por cirurgias pediátricas. Foi R$1 milhão que nós destinamos para a saúde em São Luís, onde nós conseguimos realizar mais de 240 procedimentos, 240 cirurgias pediátricas, mais de 630 procedimentos odontológicos, investir na saúde e bem-estar animal, garantir recursos para que o Castramóvel pudesse realizar ações aqui na cidade de São Luís. Esse é o Duarte, que fez por onde passou, que vai fazer muito mais na Prefeitura de São Luís. Candidato, o senhor fala sobre gestão. Se o senhor pudesse avaliar, portanto, a gestão do atual prefeito, corrigindo distorções, corrigindo erros, qual a nota, qual a avaliação o senhor faria então? Olha, eu avalio que o prefeito Edivaldo ele vai entregar à prefeitura bem melhor do que ele recebeu. Mas então por que o senhor critica as obras? Como eu disse, ele vai entregar à prefeitura bem melhor do que recebeu. Em nenhum momento eu critiquei as obras. O que eu disse é que as obras que foram iniciadas e que, se por algum acaso não forem entregues, nós vamos concluir. Nós vamos concluir porque o nosso compromisso é com as pessoas. E vamos dar continuidade àquilo que de bom foi iniciado. Por exemplo, os ecopontos. E vamos mudar, por exemplo, questões que, na nossa concepção, precisam ser modificadas. Por exemplo, o investimento em comunicação. A Prefeitura de São Luís investe aproximadamente R$10 milhões em comunicação, inclusive para essa emissora. E nós vamos priorizar a saúde das pessoas. Por exemplo, com esse recurso, nós podemos melhorar a nossa saúde, acabar com a fila de espera por consulta e exame. Com esse mesmo recurso, nós podemos garantir o auxílio municipal para pelo menos 50 mil famílias. Serão 50 mil famílias que vão receber R$200. Para quem diz que não tem recurso, é a mesma pessoa que disse outrora que o VLT seria entregue e gastou 10 milhões para comprar o VLT, 2 vagões e guardar em um galpão. É assim que a gente vai fazer a diferença, fazendo mais com menos, como nós fizemos por onde nós passamos, fazendo bem mais, garantindo bem mais direitos com menos recurso. Esse é o nosso padrão de eficiência administrativa. Nosso compromisso é com você, cidadão, é com você, consumidor. E com seu voto, nós vamos fazer muito mais na Prefeitura de São Luís. Agora, candidato, como prometer para esse trabalhador, trabalhadora que está em casa, que perdeu a sua frente de trabalho, que nesse exato momento, agora, horário do almoço, não tem sequer o que comer dentro de casa, como prometer já para janeiro que essas famílias vão ser assistidas com um auxílio emergencial que o senhor está propagando entre as suas propostas, sendo que nem previsão legal existe para isso, candidato? Existe previsão legal, inclusive existe uma lei municipal que está em vigor. Mas não é um papel, candidato? Já está transformado em dinheiro? Posso responder, Cris? Pode. Muito obrigado. Existe uma lei municipal que regulamenta tal atividade. Mais uma vez eu informo a você, Kate, e informo a você, telespectador. Hoje já existe, o prefeito Edivaldo já executa, já existe, já está em prática o auxílio renda. É um valor de R$40 que beneficia famílias mais vulneráveis. Isso não é promessa, já existe. O que nós vamos fazer é mais e melhor. Como disse, podemos retirar o investimento em comunicação com R$10 milhões que hoje a prefeitura gasta em comunicação. Nós podemos garantir R$200 para beneficiar 50 mil famílias. Outra ação que nós vamos fazer é enfrentar os bancos. Os bancos devem impostos à prefeitura. ISS, existem grandes devedores, que são os bancos, que são empresas de plano de saúde, hospitais, que devem ISS para a prefeitura, e a prefeitura precisa cobrar mais e cobrar melhor. Cobrar como eu fiz por onde eu passei, fiscalizando o cartel do combustível, como eu fiz no PROCON, fiscalizando as filas de bancos, como eu fiz no PROCON. Esse mesmo perfil de seriedade, de serenidade, de força de vontade que eu fiz no PROCON, que a gente vai fazer na Prefeitura de São Luís. Há quem pense que é mágica, mas não é. Isso é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho em prol das pessoas. Ser prefeito é ser empregado do povo. Ser prefeito é ser servidor público. E é isso que nós vamos fazer. Utilizar o poder que vocês vão me dar para ser prefeito por 4 anos, para servir às pessoas. Assim como eu servi os consumidores por onde eu passei. Assim como eu fiz por onde eu passei, não prometendo. Garantindo direitos e garantindo resultados. Pode botar fé. Nós vamos fazer. Candidato, eu vou insistir, porque todos os candidatos que passam por aqui, eu costumo dizer que tem que ser justo para quem está em casa compreender o que são as propostas. Afinal de contas, são 4 anos
que vão vir por aí e é a vida das pessoas que a gente que a gente coloca aqui em xeque, porque é a subsistência, né, o alimento, é a educação. Quando o senhor fala que o senhor vai garantir esse recurso, que existe previsão legal, o senhor fala que a prefeitura já faz isso, esse aporte de R$40, mas o valor que o senhor está estimando para as pessoas não é esse. E aí significa dizer que a gente tem aí milhões, previsões de milhões, ou seja, compromete cerca de 70%. O que é que o senhor pensa em fazer? Demitir funcionários? Como é que o senhor vai fazer para equacionar a conta, já que, pelo menos no primeiro ano de governo, o senhor não vai ter como cumprir isso, porque não existe previsão legal para isso. Não está estabelecido esse dinheiro. Pode ter a lei, o papel, mas o dinheiro para pagar, para levar para as pessoas, não tem. Kate, eu compreendo a missão que você está exercendo aqui nesta emissora. Todos nós sabemos. E eu agradeço o seu questionamento e a forma como questiona, porque me permite, com muita calma e tranquilidade, mostrar para as pessoas a diferença do que nós fazemos para que aqueles que têm toda uma proteção estrutural venham aqui fazer. Eu não sou o candidato, tem um candidato a prefeito que prometeu o VLT. Prometeu o VLT e nunca entregou. O VLT que custou R$10 milhões. Eu sou o Duarte que sempre cumpri com a minha missão, com a minha palavra, que fiz um trabalho sério por onde eu passei. Vou dar um exemplo. Se eu chegasse aqui agora, prometendo a vocês, acabar com as filas do Viva Cidadão, lá do João Paulo, lembrem, lá do João Paulo, da Praia Grande, onde as pessoas dormiam, sofriam do lado de fora para emitir um documento. E eu prometesse sair de 5 para 50 unidades. 10 vezes mais unidades do Viva Cidadão, colocando Viva dentro do shopping, dentro de terminal de integração, Vivas que não custam nada. Inclusive, você foi num Viva desse fazer uma cobertura no Viva do Golden Shopping, que não custa nada para o Estado. O Viva do Shopping Passeio no Quatrac também não custa nada para o Estado, é parceria com a iniciativa privada. Nós conseguimos sim fazer, não é promessa, nós fizemos. Saímos de 5 para 50 unidades, 10 vezes mais, e reduzimos os gastos públicos em 42%. Quero lembrar que eu sou Duarte, que enfrentei setores nunca enfrentados na época que eu estava no PROCON, que fiz em prol do cidadão. Meu compromisso é com as pessoas. E eu, como prefeito de São Luís, eu vou fazer muito mais com bem menos. Mesmo porque eu aprendi dentro de casa. Eu não sou filho de político. Eu nunca recebi ou aceitei receber 18 salários de R$20 mil na Assembleia. Pelo contrário, eu abri mão de metade do meu salário para ajudar as vítimas da Covid-19. Pelo contrário, eu fiz um processo seletivo para formar parte da minha equipe de gabinete. Pelo contrário, eu fiz o primeiro e único concurso público da história do PROCON. Não há que se falar em demissão. Esse é o tipo de desespero que sempre acontece em época de eleição e vai aumentar, gente. Fiquem tranquilos quanto a isso, vai aumentar. Faltam 12 dias para acabar a campanha e o desespero só vai aumentar. Reflitam, aqueles candidatos que utilizam grupos de televisão, que utilizam tempo de TV para desconstruir a imagem de outro candidato. Esses candidatos não têm propostas, não têm ideias, não têm história. E ainda tentam impedir eu de falar da minha história do PROCON e do Viva Cidadão, porque sabe que você conhece os nossos resultados. Eu sou Duarte que trabalho sério. Eu sou Duarte que tem uma história de resultados. Eu sou Duarte que não venho de um filhotismo. Eu não sou filho de político. Eu ralei muito para poder chegar até aqui. Eu sou usuário do serviço público. Eu já usei o socorrão. Eu já usei o transporte público. Eu não conheço essa realidade dos relatórios, da planilha. Eu conheço porque eu usei, não conheço porque fiscalizei quando fui presidente do PROCON. Esse é o Duarte 10 para fazer diferença na Prefeitura de São Luís. Candidato, o senhor não respondeu o questionamento e eu queria pedir que o senhor mantivesse a tranquilidade, a mesma serenidade para poder responder sem ofender a apresentadora, porque eu estou fazendo o papel das pessoas em casa, tá certo? A gente tem agora 1 minuto e meio, a gente vai colocar na tela as cartelas para que o senhor possa responder de acordo com o número, nome e também a localidade. Pode colocar na tela, por favor. Escolho o número 10, Tarsila Renascença 2. Muito bem, o número 10. Escolho também o 16, Raimundinho. Raimunda do Corodinho. E falta mais uma. Mais uma, deixa eu ver aqui. Gilmar, do bairro de Fátima. Pronto, número 19, Gilmar, do bairro de Fátima. Então é o 10, 16 e muito bem o 19. Então pronto, nós temos aí 3 perguntas escolhidas pelo candidato Duarte Júnior. A gente vai para o intervalo rapidamente, porque não daria tempo do senhor responder mais a uma pergunta. O tempo adicional a gente coloca no segundo bloco de 15 minutos. Você fica aí, não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta com as sabatinas, mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Duarte Júnior, que tem como vice a advogada Fabiana Vilar. Candidato, o tempo passa a rodar a partir de agora e o senhor vai responder, portanto, as 3 perguntas que o senhor selecionou no primeiro bloco. A gente então coloca a primeira pergunta na sua tela. Olá, eu sou a Tarsila Brandes, aqui do bairro Renascença 2, e a minha pergunta para os candidatos é: como que eles vão fazer, quais as propostas deles para poder dar maior celeridade à marcação de consultas, né, e também marcação de cirurgias para acelerar o andamento das filas? Boa pergunta. Nós vamos acabar com a fila de espera por consultas e exames. E vamos fazer isso com gestão. A saúde é nossa prioridade. Marcação de consultas e exames nós vamos fazer de 3 formas. Primeiro, nós vamos descentralizar, colocar dentro dos terminais de integração, que serão transformados sem qualquer custo, sem custar um centavo para a prefeitura, em shopping de serviço. O cidadão ele vai poder descer no terminal, fazer a marcação, ter acesso a serviços básicos de saúde, ou seja, ter acesso a uma consulta real e ir para casa ou para o trabalho sem pagar uma nova passagem. Nós vamos garantir também marcação dentro das próprias unidades básicas de saúde, que nós vamos estender o horário. Assim como fizemos no Viva, nós vamos botar para atender também até as 10 horas da noite e aos fins de semana. E vamos criar um aplicativo para marcação de consultas e exames, assim como fizemos no PROCON, que criamos um aplicativo para formalização de denúncias a qualquer hora do dia ou da noite. Lembrando que o aplicativo é um plus, até porque nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um telefone com essa tecnologia. Por isso que a marcação vai funcionar, descentralizando e também ajudando a escoar esse atendimento com 10 centros de especialidades. Isso dá para fazer utilizando apenas 10% do orçamento previsto na LOA para o ano de 2021. Saúde é prioridade e vamos botar para funcionar para garantir que as pessoas não mais sofram à espera de uma consulta ou exame. Dá para fazer, nós vamos fazer. Muito bem, agora a gente passa a conferir a segunda pergunta que vai ser exibida na sua tela. Meu nome é Raimundo, eu moro no Coroadinho. Eu quero saber o que o prefeito vai fazer pela gente, que a gente tem falta de água lá. Quando eu falo que saúde é nossa prioridade, para começar a garantir saúde na prática, nós precisamos também investir em saneamento básico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, $1 investido em saneamento básico, há um retorno, uma economia de $6 em saúde pública. Ou seja, para que as pessoas possam ter acesso à saúde, tem que começar garantindo saneamento básico, para que elas não adoeçam. Nós vamos garantir um plano de metas de curto, médio e longo prazo, para que a CAEMA cumpra, nós vamos fiscalizar, nós vamos buscar recursos federais para que as pessoas possam ter na sua casa saneamento básico. No próprio bairro do Coroadinho, eu sabia que uma pergunta viria nesse sentido. No Coroadinho, o que existe hoje é leilão de político dando poço artesiano para quem vota, e quando a pessoa não vota mais naquele candidato ou não deseja aquele candidato, o candidato chega ao cúmulo de tapar o poço, ou seja, mercantilizando a água, que é um bem fundamental para os nossos cidadãos consumidores. Nós vamos enfrentar esse problema, estabelecer metas e garantir que você, consumidor, possa ter água com qualidade na sua casa. Imaginem, se no PROCON nós fizemos, imagina o ex-presidente do PROCON como prefeito de São Luís. Vai cuidar de vocês, vai lutar pelo consumidor para fazer com que esse direito seja garantido na prática. Não só para o Coroadinho, mas para toda a cidade de São Luís. Muito bem, agora a gente vai para a terceira e última pergunta escolhida pelo candidato. A gente exibe agora. Meu nome é Gilmar Antônio da Silva, eu sou do bairro de Fátima. Eu queria saber dos candidatos qual é o projeto que eles têm para a nossa feira, que acho que está há um bom tempo que não tem nenhum tipo de melhoria. Pude visitar pessoalmente na última semana a feira do bairro de Fátima. Nós temos um projeto que é criar feiras em todas as regiões de São Luís. Não apenas criar, mas reparar, construir, reformar as feiras que já existem. Nós vamos criar o plano de aquisição de alimentos para fortificar a política da agricultura familiar, uma reivindicação antiga do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. A nossa gente da zona rural precisa ter atenção. Nos últimos 30, 40 anos, houve um êxodo rural muito grande. 95% da população em São Luís está na área urbana, só 5% está na zona rural. Então, no momento que a gente cria o plano de aquisição de alimentos municipal, complementando o plano de aquisição de alimentos
federal, no momento que a gente garante que essa produção rural tem uma estrutura com trator, com caminhão, para que ela possa ser escoada para as feiras, a gente gera emprego, renda nos nossos bairros, em todas as regiões da cidade. Nós garantimos também que a produção rural possa ser escoada e, claro, garante a você, consumidor, produtos com mais qualidade e menor preço, pois é muito mais barato e tem muito mais qualidade quando você compra numa feira próximo da sua casa, com uma estrutura adequada, do que quando você compra no supermercado. E olha, que de consumo nós entendemos e já mostramos isso a vocês. Vamos fazer muito mais e claro que essa é uma alternativa para nós gerarmos mais emprego, renda e desenvolvimento e garantir saúde na mesa dos nossos cidadãos ludovicenses. Candidato, agora a gente passa novamente às perguntas livres. E o senhor fala muito sobre garantias, né, de diversas áreas. Falando sobre garantias ao direito do idoso, por exemplo. E eu preciso lhe perguntar, porque nesta casa, como o senhor já se referiu pelo menos 2 ou 3 vezes, o senhor participou de um debate, o senhor foi acusado, inclusive, de agressão física e verbal contra 2 idosos, né? E também tem, inclusive, um habeas corpus que foi impetrado lá em 2002, enfim, tem um histórico, 2002, 2008, 2013. Para esse senhor, para essa senhora, esse idoso que está em casa, pesa isso, candidato? O que falar sobre isso diante das suas propostas com relação aos idosos? Primeiro eu quero pedir desculpas a você que está em casa. Faltam 12 dias para acabar a campanha. E essas baixarias sempre são intensificadas nos últimos dias e vai piorar. A cada injusta agressão eu vou responder como você sempre me viu vindo aqui a essa emissora, como você sempre me viu no PROCON, no Viva Cidadão, durante toda a minha vida. Eu vou responder com trabalho. Isso é o desespero de um grupo político que está prestes a perder décadas do poder, que não fez durante 30 anos e acha que agora você vai acreditar nas falsas promessas deles. Eu sou ficha limpa, eu sou uma pessoa comum, como todos vocês. Eu não sou filho de político, eu nunca tive privilégio na minha vida. Graças a Deus e a 46.685 pessoas, eu fui o deputado estadual mais votado da história dessa cidade, sem conchavo, sem política antiga, e isso deixa eles desesperados, porque eles viram como eu sou capaz de fazer a diferença no PROCON, como eu sou capaz de botar para funcionar no Viva Cidadão, e agora me acusam de coisas ridículas, de coisas baixas, de coisas pequenas. Eu peço desculpa porque eu sei que nesse momento, em casa, tem uma mãe com uma criança assistindo, crianças que me abraçam, que me cumprimentam nas ruas, e são vocês que me fazem vir aqui para essa entrevista na certeza que eu seria atacado sem qualquer critério ético. Eu venho aqui porque eu acredito que a política pode ser diferente. Isso é claro que machuca, é claro que magoa, mas eu me reporto à história. Martin Luther King, quando nos Estados Unidos da América lutou pelos direitos da pessoa negra, votar, de ser votado, quando lutou para que a pessoa negra pudesse entrar num restaurante que antes só a pessoa branca podia entrar, Martin Luther King deu a sua vida a essa luta. Se hoje os Estados Unidos da América têm um ex-presidente chamado Barack Obama que pôde votar, pôde ser votado e reeleito presidente, foi porque Martin Luther King deu a vida por essa causa. E assim eu venho aqui, porque quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no silêncio dos bons, está nos barulhos que os maus fazem, e os maus fazem usando veículos de comunicação como esse, utilizando rádios como essa, para fazer com que as pessoas tenham medo daquilo que é bom, tenham medo de uma pessoa séria, tenham medo da mudança. E nós vamos sim fazer a mudança. E graças a Deus eu posso falar a vocês que eu acredito na verdadeira mudança, porque eu fiz e vivi a mudança por onde eu passei. Vocês são testemunhas. Nós mudamos o PROCON, nós mudamos o Viva Cidadão. E essa baixaria vai aumentar. E a cada ataque, a cada injusta agressão, pode ter certeza que eu posso suportar isso a campanha toda, porque os 4 anos na prefeitura, nós vamos fazer muito mais do que não fizeram em 40 anos. Bota fé, bota 10, Duarte, para resolver. Candidato, o senhor tem falado bastante aqui durante a sabatina que o nosso papel enquanto jornalista é exatamente esse, de sabatinar, perguntar as coisas que as pessoas em casa elas teriam dúvidas, e foi exatamente aqui dentro desta casa que surgiu o debate, e aí a gente tomou
como bons jornalistas e com ética que nós temos, os documentos que dão base exatamente à acusação que foi feita por um candidato ao senhor, estão aqui, inclusive, nas minhas mãos. Mais uma vez, o senhor não quis responder e, infelizmente, fez um ataque à minha pessoa, que estou trabalhando assim como o senhor, para colocando o seu nome aí para os próximos 4 anos. Efetivamente, candidato, o que o senhor teria a dizer a esse público que nós temos em casa, de idosos que assistem ao programa, que precisam saber quais são as políticas voltadas para eles, mas com segurança, com a garantia de ter um prefeito que possa garantir isso sem agressões, de acordo com o que foi dito pelo candidato ao senhor aqui nessa casa? Eu acredito na imprensa livre. Eu estou calmo, estou tranquilo, e o que eu esperava ser questionado aqui é sobre quais são as minhas propostas para a educação, quais são as minhas propostas para a saúde. Sabe qual a pergunta que eu gostaria de saber, vir de você e responder? É qual é a minha solução para acabar com o desgaste daquelas pessoas que saem da zona rural no ônibus BR-135 e passam pelos terminais todo santo dia, que durante a pandemia, que ainda existe, elas continuam aglomeradas dentro desses ônibus, colocando a sua vida em risco porque elas precisam. Enquanto vem pessoas na TV e falam, fica em casa. Como é que vai ficar em casa se não vai ter como trabalhar para botar comida na mesa? Era esse tipo de pergunta que eu queria receber, e eu tenho certeza que as pessoas em casa querem saber. Vocês me conhecem, vocês sabem o trabalho sério que eu fiz, por onde eu passei, vocês sabem que no Viva Cidadão nós criamos o programa Viva em Sua Casa, para beneficiar as pessoas idosas, para beneficiar as pessoas com deficiência, que não tinham como sair da sua casa e ir até uma unidade do Viva, que eu coloquei para funcionar as unidades móveis de atendimento nos bairros, nos municípios mais distantes dos grandes centros, que nós acabamos com aquelas unidades caóticas, aquelas unidades sujas, sem acessibilidade, onde a pessoa idosa não conseguia subir um lance de escada. Nós fizemos a diferença. Isso não é favor, isso é dever do servidor público. E, meus amigos, estamos em 2º lugar nas pesquisas. Sabe por quê? Não é porque nós temos maior grupo, porque nós não temos. Nós não temos maior tempo de TV. Eu não tenho uma emissora que apoie minha candidatura como essa apoia uma outra candidatura, e vocês sabem disso. Eu não sou nem chamado para dar entrevista aqui, eu estou aqui por força da justiça eleitoral, que obriga a me garantir o mesmo espaço, pelo menos semelhante, dos outros candidatos. Eu tenho a força do povo, eu tenho a força das pessoas, que reconhecem o trabalho sério que eu fiz no PROCON, que eu fiz no Viva Cidadão. Vejam, comparem o perfil de entrevista em que eu estou dando hoje aqui, com a entrevista que foi dada ontem pelo outro candidato que é apoiado por essa emissora. Todo mundo sabe. Então, reflitam, me ajudem a chegar lá. Vamos para o 2º turno, vamos ganhar a eleição, e quem vai administrar é o Duarte, que fez um trabalho sério no PROCON, que fez um trabalho sério no Viva Cidadão, que tem feito na Assembleia, que lutou pela lei do anticorte, que proíbe o corte de energia elétrica, água, esgoto, a véspera do feriado, final de semana, que destinou emendas, que destinou recursos para cirurgias pediátricas, para cirurgias odontológicas. Mais de 630 pessoas idosas tiveram acesso a um procedimento odontológico, pessoas que voltaram a sorrir. Eu vou postar agora nas minhas redes sociais um vídeo que demonstra o que nós fizemos. Acessem lá, Duarte Júnior, no Instagram, Facebook e Twitter. Vejam as ações que nós fizemos para que a pessoa idosa tivesse acesso a um procedimento odontológico, voltassem a sorrir, voltassem a ter saúde bucal. Esse é o Duarte que eles querem apagar, mas não vão apagar, porque a nossa maior propaganda não está na TV, muito menos nessa emissora. A nossa propaganda está viva nas ruas. São os consumidores que tiveram seus problemas resolvidos no PROCON. São as pessoas que tiveram atendimento digno no Viva Cidadão. É esse perfil de eficiência de trabalho que vamos levar para a Prefeitura de São Luís. E pode ter certeza que nós vamos fazer a diferença e vamos honrar a confiança de todos vocês. Candidato, nós fizemos perguntas ao senhor relacionadas ao auxílio emergencial municipal que o senhor lançou, o senhor não respondeu. Respondi. Fiz com relação à proposta que garante, pelo menos, os direitos básicos para os idosos, o senhor também não respondeu. Agora o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu tenho 1 minuto e 58, eu queria que botasse 2 minutos agora, porque tu utilizou 5 segundos. Pode botar 2? Para eu ter o mesmo tempo dos outros candidatos? O senhor está perdendo tempo. Então tá, então eu vou falar o que me resta. Infelizmente, eu sou filho do povo, eu não sou filho de político. Então, nem mesmo aqui eu tenho condições de ter armas iguais para disputar a eleição. Mas eu estou tranquilo, eu estou feliz porque eu tenho apoio do povo. Sobre o auxílio municipal, nós vamos fazer. De onde nós vamos tirar recurso? A Prefeitura investe hoje 10 milhões em comunicação, grande parte para essa emissora. Nós vamos acabar com isso. Se tiver que cortar a verba da comunicação e tirar desses 10 milhões, R$200 para distribuir para as 50 famílias, 50 mil famílias mais vulneráveis,
50 mil famílias mais vulneráveis, nós vamos fazer. Nós vamos enfrentar os bancos, nós vamos fiscalizar os bancos pela prefeitura. O banco presta serviço e deve ISS à prefeitura. Os planos de saúde prestam serviço e devem impostos à prefeitura. Vamos cobrar desses grandes devedores, que são os banqueiros, e fazer com que esse recurso seja transformado em direitos. Vai ser o auxílio municipal que nós vamos fazer durante a nossa gestão para ajudar as pessoas mais vulneráveis nesse período de emergência, nesse período de pandemia. Nós vamos além, nós vamos zerar a fila para realizar consultas e exames. Dá para fazer, porque o nosso compromisso é com as pessoas, é pelas pessoas, é para as pessoas. E nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar nos próximos 12 dias. Eu peço a você, primeiro, orem por mim, orem pela minha família, rezem por nós, porque de fato não será fácil. Mas o que me faz ficar de pé e continuar lutando é porque eu sei que vai valer a pena. A cada baixaria, vamos responder com uma proposta, vamos responder com uma ideia. E mesmo tendo menos tempo que os outros candidatos e sofrendo ataques, nós vamos manter o nosso sorriso, a nossa força, porque a nossa inspiração são vocês. São as pessoas que são vistas e não são lembradas. E é por vocês que nós vamos ganhar a eleição. É 10 Duarte para fazer a diferença, para fazer muito mais pela Prefeitura de São Luís. Lembrando que os critérios selecionados aqui para cada entrevista desta sabatina são feitas presencialmente com os representantes de cada candidato e todos eles assinam ata, inclusive presencialmente, estabelecendo, portanto, que tem ciência de todos os detalhes e de todas as regras desta sabatina. Amanhã, portanto, a gente volta a mais uma sabatina. Eu peço só um instante que a gente volta já.